Olá, pessoal! E aí, vamos conversar sobre as nossas leituras de março? Por aqui foi um mês maravilhoso, porque foi feita leituras extremamente viciantes e surpreendentes. A primeira delas aqui que eu concluí foi finalmente eu li sim uma das irmãs Brontë, li Emily Brontë com o seu O Morro dos Ventos Uivantes. Uma grande dívida literária minha, inclusive eu falei num vídeo do ano passado que eu queria me redimir esse ano e conseguir fazer isso, né? Eu acabei aproveitando aquele burburinho do filme, não porque eu quisesse assistir a adaptação, não assisti inclusive, mas justamente porque eu tava em alta, muitas pessoas lendo, eu falei, vou logo ler esse livro e fazer isso assim, de me redimir logo com esse livro, assim, enfim, ter esse contato com as irmãs Brontë. E me surpreendeu bastante, fiquei totalmente viciada do início ao fim na leitura. Então, assim, o que me surpreendeu muito nessa história é porque ela é muito vendida, né, muito falada pelos que as pessoas que amam, enfim, inclusive quando fala-se de filmes, adaptações, que a gente sabe que não são fiéis, mas tem aquela história, é uma história de amor obsessivo. E basicamente isso quer dizer que resume a história. E pra mim não é nada disso, não é nem de amor dessa forma pra mim, tá? Pra mim é uma história ali, sim, de obsessão, mas ser obcecado por algo que não se quer, e acaba sendo uma história repleta de vingança, né? A gente vai acompanhar uma vingança ali ao longo de 2 gerações. E sim, algo também que me surpreendeu bastante nessa história é saber que esse livro é dividido em 2 partes. Não tem assim uma divisão extremamente aqui, parte 1, parte 2 do livro, mas você vê claramente isso porque tem 2 gerações. Então eu não sabia desse fato, né? Então eu acredito que as adaptações assim sempre acabam focando só na primeira etapa, a Ilha da História, e encontra alguma solução, porque eu nunca assisti nenhuma adaptação de Morro dos Ventos Uivantes. Então esse fato, assim, me chamou muita atenção. Então, enfim, pra mim essa história, como eu disse pra vocês, é dessa vingança. Então, personagens ali detestáveis, que você não tem nenhuma empatia por eles, você não torce por eles, mas você estranhamente fica querendo saber o final da história, você não consegue largar, você não consegue desgrudar da narrativa, ela tem uma hipnose ali sobre o leitor de alguma forma, porque você fica muito preso. Então, você ama o livro, mas detesta os personagens, porque eles são assim, eles são detestáveis mesmo. Mas eu tenho minhas ideias aqui, minhas explicações do por que isso acontece. Primeiramente, a atmosfera desse livro, ela surge porque o livro se passa justamente assim, no interior ali de Yorkshire, assim, no interior de uma região da Inglaterra, nessas charnecas aqui, nesse caso, meio de pântano, que dá esse toque aqui meio do gótico, fantasmagórico, enfim, que é muito interessante para a narrativa, que isso mexe muito com a personalidade ali dos personagens, isso reflete na personalidade ali da Kath, do Heathcliff, inclusive de outros habitantes ali das casas, enfim, que tem a ver com a narrativa, mas isso mostra o quão isolada essa história é geograficamente e socialmente. Então, quando o Heathcliff surge na história, enfim, você não sabe de onde ele veio, quando ele volta com dinheiro, você não sabe de onde surgiu isso, você não vê essas pessoas tendo outro contato social. Então você fica preso num lugar ali, num sistema de praticamente duas casas ali super importantes, mas que não tem outro contato ali, então você fica muito preso nessa questão psicológica dos personagens. Então acho que é isso, você fica muito preso nessa mente, nessa questão da vingança, mas desse ressentimento, desses personagens amargurados, violentos, esses personagens detestáveis nesse sentido. Outro ponto também é, como eu disse pra vocês, tem esses elementos de um pouco de fantasmas ali de alguma forma nesse sentido, de um toque meio misterioso que surge na narrativa, olhando mais para esse lado do gótico mesmo, então vai ter algumas passagens ali, principalmente 2 muito específicas, tá? E mesmo falando essas coisas com vocês, eu acredito que esse aqui é o tipo de livro, porque por mais que você converse, até que você saiba algum spoiler, não é algo que eu quero contar aqui com vocês, enfim, mas por mais que você saiba algum detalhe, já tenha ouvido falar muito desse livro, ele te surpreende. Eu acho que é aquele tipo de livro que mesmo que você saiba até o de grandes acontecimentos da história, não te tira a vontade, uma vez que você abre esse livro para ler. Inclusive, a estrutura da narrativa desse livro, a construção narrativa, é algo que mais me chamou a atenção, muito mais, inclusive, claro, do que esses personagens aí, como eu disse pra vocês, que são detestáveis. Então, como que funciona a narrativa que é não linear, que é uma narrativa também em camadas, que é algo muito maravilhoso. Volta e meia eu falo isso pra vocês, quando tem aqueles livros que são molduras, na narrativa dentro de outra, e como que isso me desperta interesse, livros como Noite na Taverna, Primeiro Amor, do Turgenev, enfim, são histórias sendo contadas, e aí dentro que a gente começa, enfim, a narrativa,
Aqui nós temos o caso de que um senhor, né, o Lockwood, ele vai surgir ali como alugando uma casa ali, que é vizinha ali de Morro dos Ventos Vivantes, e ele vai resolver visitar então, né, o dono ali, que é o Heathcliff, né, que ele tá ali no momento morando no Morro dos Ventos Vivantes. Ele vai acabar se deparando ali com um cenário totalmente hostil, violento daquelas pessoas. E nesse primeiro momento, logo nas primeiras páginas, você é apresentado vários personagens e que você se confunde ali por conta daquilo que eu falei das gerações. Então tem personagens ali que pertencem à primeira e à segunda geração. Então você vai ter personagens com o sobrenome dos Linton, do Hanshaw. Então você, peraí, é filho de quem? É filho do Heathcliff? Da Catherine? Então você já fica confuso ali, mas depois, quanto mais você vai entrando na narrativa, você vai se familiarizando e vai entendendo quem é filho de quem é irmão de quem, vai entendendo realmente a árvore genealógica aqui desse livro, que é bem interessante. Então isso aí é um quebra-cabeça que a gente vai construindo. Então o Sr. Lockwood, ele fica totalmente assim, nossa, que lugar! E ele não é bem recebido ali de forma alguma. Ele acaba passando uma noite nesse lugar, né, por causa de condições climáticas. Então logo, de novo, né, essa questão do isolamento geográfico e social. E ele vai ter aquela questão de uma aparição ali, de uma pessoa na janela. Ele vai ficar num quarto que pertenceu a Catherine. Enfim, e vai aparecer uma mulher, que é a Kath, querendo entrar ele na janela. Então, a famosa música da Kate Bush, enfim, faz todo sentido agora, né, na cabeça. Então, quando você já lê essa parte e se depara com a letra da música, então ele fica querendo logo sair daquele lugar e ele quer explicações. Quando ele chega na casa em que ele está, né, alugando, que é a vizinha ali, a Morro dos Ventos Vivantes, ele vai ter a antiga governanta, a Nellie, e ele vai querer saber o que aconteceu, quem são essas pessoas. E como ela viveu próximo desses personagens, ela vai contar. Então, percebe-se que a gente vai ter influência desse primeiro narrador que abre, que é o Sr. Lockwood, que já tem a impressão do que ele está passando mesmo, da visão que ele tem na história. E também tem o que a Nellie ali, a visão dela, do que ela provava, dos personagens que ela tinha mais afeição ali. Fica bem claro alguns personagens que ela gosta mais, que ela não gosta tanto assim. E muda muito isso na narrativa também. E isso acaba tendo impacto também, né? Acaba, às vezes, não sendo tão confiável um pouco, que é um relato para um outro narrador. E aí, com isso, a gente vai adentrar na história e ela vai contar com uma precisão que, inclusive, os diálogos ali são emitidos. Então, a gente pode até se considerar que não é nem que são dois narradores, acaba sendo múltiplos narradores de alguma forma, mas claro, envolvendo esses dois narradores principais. Com isso, ela acaba voltando 20 anos atrás. E ao voltar isso, a gente tem esse salto do tempo. Então essa história começa num determinado momento, volta no tempo, e depois, quando ela termina de contar as histórias, a história ainda continua para frente. Então isso é bem interessante de acompanhar nessa narrativa, que, como eu disse para vocês, a gente vai montando um quebra-cabeça que tem um quê de mistério no ar, tem algumas coisas assim que são muito legais, né? E quando eu falei desse toque do mistério, enfim, desse lado gótico, como tem essa cena da janela, enfim, com o Sr. Lockwood, tem uma cena também, por exemplo, do Heathcliff, né? Depois de um tempo, ele vai bem lá na frente da história, quem já leu esse livro, que é bem impressionante essa parte ali, é que ele é tão obcecado ali pelas coisas, né? Ele é tão vingativo e obcecado, que tem uma cena ali que ele vai querer, que quando vai pedir o coveiro para desenterrar a Kath, enfim, e que vai querer que quebre a lateral do caixão dela, para que quando ele for enterrado, que a lateral dele também, que vai se conectar, enfim, é como uma ligação realmente pós-vida, uma ligação realmente de outro mundo. Como ele diz, e ela diz também, que ela é Heathcliff, e também como que a alma deles são feitas da mesma matéria, né? Então, como que um pertence ao outro. Então, são dois personagens, por exemplo, a Kath é muito mimada, então ela é também obcecada, ele tem isso, e a questão da vingança levando para a próxima geração. Como o Heathcliff, ele já era um ser amargurado e como ele vai se tornando cada vez pior e muito vingativo, disposto a danar ali com a vida de todos ali envolvidos na história. Então, acho que você fica assim, não é possível que não vai ter um momento de redenção de algum desses personagens, não é possível que não vai ter alguma solução, alguma forma que vai liquidar essa história de alguma forma. Então isso te prende também, é outro motivo que vai te prender aqui na leitura desse livro. Por mais que a gente fala assim, esses personagens são detestáveis, você não acaba simpatizando ali com os personagens, principalmente
dessa primeira geração. Na segunda geração você já começa a entender mais ali um pouco e você começa a ter uma esperança ali mais pro final da história. Você vai criando. Se a gente vai encontrar essa esperança só lendo essa história mesmo, mas você acaba criando um pouco mais de atenção ali com a segunda parte da história e ali pega um ritmo alucinante. Então, de alguma forma, quando você lê esse livro, primeiramente, você se depara com essa construção da narrativa que vai te envolver. Aí depois você vai mergulhar nessa atmosfera extremamente pesada, cruel, de pessoas cometendo ali atrocidades. Não só o Heathcliff, tá? Mas inclusive o irmão da Catherine em relação ao Heathcliff, como que maltratava ele, depois como ele vai revidar isso quando ele vai voltar com o dinheiro, enfim. É uma história, como eu disse pra vocês podem perceber, de obsessão e vingança. É o amor doentio, mas que tipo de amor é esse, né? Então, tem passagens aqui que algumas pessoas acreditam, é uma declaração de amor, enfim. Mas, por exemplo, ó, não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton, porque a Kathy, ela diz o seguinte: ela ama o Heathcliff, mas ela é aquela menina mimada que ela sabe que quer posses, e casar com ele, para ela seria uma coisa assim, uma degradação social. Então ela acaba se interessando por outro cara ali que mora próximo, que tem uma condição melhor, que tem modos melhores do que o Heathcliff. Então ela fala assim: eu não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton do que estar no céu. E se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu não teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto eu amo. Isso não é porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha dele são feitas da mesma coisa, e a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de relâmpago ou o fogo da geada. Então tem essa parte aqui que ela é meio que uma declaração dela para o Heathcliff, e também tem a questão, né, dele falando assim: não posso viver sem a minha alma. Então tem uma parte ali mais no final dessa história. Então realmente é um livro que eu conversei demais com a história, quis analisar psicologicamente esses personagens, porque realmente me prendeu, eu não sabia que eu ia ficar tão apaixonada aqui nessa história, apaixonada na história, não por esses personagens. Então, quem já leu esse livro, depois a gente comenta aqui, conversa nos comentários. E quem não leu, assim como eu ainda não tinha lido, porque de repente é uma história assim, que é um livro envolvente do início ao fim, tá? Fica aí a minha dica, minha recomendação. Mais uma recomendação, porque realmente esse livro é muito bem construído, é muito bem escrito. Pena que é o único livro da Emily Brontë. Agora eu vou para as outras irmãs, provavelmente vou para Jane Eyre, enfim. Me recomendem outras obras. E a Inclina de Wildfell Hall. Eu quero ler essas duas obras ainda esse ano, tá bom? Outro livro... então, claro, né? São 5 estrelas e meio que favoritado esse livro aqui, maravilhoso, né? Depois dele, eu acabei indo para uma leitura mais leve, né? Porque ele é uma leitura, parece não... É densa, né? São personagens com densidade psicológica muito forte. Então, quase umas 500 páginas nessa edição, que não, 500 não, desculpa, quase 400 páginas, não parece. Mas você acaba muito mergulhado naquilo, né? E aí depois eu peguei um livro leve. O que é um livro leve? Um livro que fale sobre livros, acaba sendo maravilhoso. Então, eu peguei o É Tempo de Morangos, da Bruna Martioli. E que livro gostoso! Sabe aquele livro, assim, que tem sabor de um bolinho de chocolate, que eu adoro bolo de chocolate, enfim. Então, você tomando um lanche da tarde ali, com colegas, com seus amigos, comendo um bolo de chocolate e conversando ali despretensiosamente com pessoas que amam falar sobre livros, que amam entrelaçar sua vida com livros. É isso que esse livro é, um convite a uma reflexão sobre a vida, sim, com certeza, mas a Bruna, ela não é pretensiosa, ela é o contrário disso, totalmente despretensiosa nesse livro. Ela não quer ser, eu sou estudante disso, faço doutorado daquilo, não. Ela fala dos livros como uma paixão. Eu tenho uma coisa assim, eu gosto de ler muitos livros que falam sobre livros, tá? E, enfim, de indicações de livros de alguma forma. E sim, esse livro nós temos depois de uma indicação de uma lista de livros, de livros e obras, enfim, de séries e outras coisas que são citadas ao longo do livro, e livros extras, eu gosto disso. Mas acaba que alguns livros podem ficar meio, sabe, clichê demais, meio cansativos, porque fica só recomendação, recomendação. Em janeiro, inclusive, eu li um do Somerset Maugham, Os Livros e Você, que eu não curti tanto, justamente porque fica uma lista de recomendações e só aquilo. É legal, mas falta o lado humano do livro. Coisa que a gente acaba encontrando um pouco nos livros do Alberto Manga, que eu gosto até mais dessa parte.
Mas a Bruna, ela vai escrever com uma simplicidade, uma honestidade muito grande. E quem for, assim, quem já acompanha ela vai gostar ainda mais dessa história, porque você vai sentir, vai escutar a voz dela ao ler o livro. Então, é isso que eu falei, você se sente ali como fosse amiga dela, ela contando coisas da vida dela. E também é isso, não é só acontecimentos da vida dela, vai ser então uma biografia, uma coisa assim? Também não. Ela vai entrelaçar como os livros salvaram ela em vários momentos. Tem muito a ver com um vídeo que eu trouxe no canal recentemente, né, falando como os livros me salvaram. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem e aqui no box de informação também. Mas é isso, como os livros salvam a nossa vida ao longo da vida e também não é dessa forma, assim, sendo clichê demais. É simples, contando coisas que foram acontecendo na infância dela, na juventude, como ela foi descobrindo coisas, porque à medida que ela foi lendo, ela foi se identificando com alguns personagens, foi se identificando com algumas histórias, foi também percebendo que alguns livros ali, a forma como de lidar com o mundo, é como se fosse doses ali de terapia. Então ela acaba falando muito sobre o tempo, sobre a família, sobre afeto, sobre lembranças, sobre a questão que muitas vezes a gente acaba vivendo na pressa, e como que é importante a gente parar e olhar ao nosso redor, como é importante a gente sair da nossa zona de conforto, como é bom a gente se arriscar, como é bom a gente ter coragem. E ao mesmo tempo que ela vai falando sobre isso, sem ser uma lista de manual ali, lista de indicações, faça isso, faça aquilo, ela vai tendo essa conversa deliciosa sobre os livros. Se você é amante de literatura, você vai amar esse livro. E se você especificamente ama literatura brasileira, literatura portuguesa, que é um prato cheio, ela vai falar muito de Saramago, vai falar muito sobre Fernando Pessoa, Clarice, Lígia Fagundes Telles, então assim, Guimarães Rosa também. Então são indicações muito preciosas aqui, de uma pessoa realmente apaixonada pelos livros, então é gostoso a gente perceber isso. E o que mais encanta é justamente essa simplicidade. Tem alguns trechos que eu separei que eu acho que já era um bom bate-papo, mas realmente é um livro que você quer conversar, que você quer lembrar de algumas passagens aqui, como se fosse lembrete pra gente viver melhor, sabe? De uma pessoa que já passou por coisas e compartilhando a experiência de vida, mas de uma forma simples, sem ser pretensiosa. Acho que isso que chamou mais atenção na história, tá? Viver depressa é consolarmos-nos de não saber viver. Isso é um ponto que eu achei bem interessante, como ela vai focar muito nessa questão do tempo. E como que hoje em dia as coisas são tudo muito rápido, como que você tem que ler um livro às vezes muito rápido. Tem não, né? A gente às vezes quer essa história, porque sei lá do que a gente se compara, ou a gente tem a pressa, ou seja, o produtor de conteúdo aqui do meu lado, enfim, tem que ler mais livros para trazer mais indicações, ou quando uma pessoa assiste e fala, eu não dou conta de tanta história, eu quero ler tudo, e acaba querendo ler com pressa, que você não aproveita a vida, não só dos livros, mas como se a gente faz isso com outras coisas da nossa vida também. Então, como que ela traz isso, isso aqui é uma citação inclusive da Agostina Bessa Luiz, que ela é super fã, né, e eu tenho muito interesse de ler, mas que não temos livros aqui, precisamos, né, trazer, que editoras tragam o livro da escritora para cá, enfim. Como ela fala em relação a isso que eu falei para vocês, a questão do tempo, ele exige paciência, silêncio, persistência. Que surpresa a vida ainda pode me oferecer a quem já se considera pronto, porque a gente tem essa questão de achar que a gente tem que estar pronto para tudo. A gente pode errar. Qual graça que teria a gente saber tudo, fazer tudo e não se arriscar, não errar, não quebrar a cara de alguma forma. Então, como isso é importante a gente relembrar disso, sabe? Aqueles conhecimentos que são. E com isso ela vai falando, citando alguns escritores, enfim, coisas que ela foi aprendendo com outros, né? Histórias que ela foi lendo. Tem uma parte aqui que é lindíssima, aqui que eu até destaquei aqui para falar com vocês, que é justamente assim, olha, os livros difíceis, né? Ela falou na questão literatura, né, de não ter esse preconceito literário, ai, tem que ser alta literatura, clássicos, literatura contemporânea, enfim. Mas que a questão é, né, às vezes você gostar mais tanto de ler clássicos ou de livros mais difíceis, digamos assim, olha, os livros difíceis me ensinam a ter paciência. Eles me obrigam a desacelerar o pensamento, a reler o mesmo parágrafo 3 vezes, aceitar que não entendi nada e ainda assim continuar. São como as relações que só florescem quando sentem que não estão sendo observadas com ansiedade. A boa literatura não é feita para nos agradar de imediato, assim como os vínculos verdadeiros não nascem da pressa. É preciso tempo para encontrar aquilo que nos marca de verdade. Quero os livros que me desorganizam. Quero ouvir e descobrir o que ainda não ouvi nem descobri. Então, como que é bom a gente se deparar com livros difíceis. Enfim, por meio dessa parte que ela diz, enfim, intercalando com outros livros, a gente acaba
tendo essa coragem para, né, poxa, se você tem vontade desse livro, não tenta se preparar tanto. Eu mesma, como eu tenho vontade, depois eu vou comentar isso com outros livros, em outro vídeo com vocês, né? Ai, eu quero ler muito, ai, Paraíso Perdido, ai, eu quero ler Ilíada, Odisseia, mas eu sempre fico postergando a leitura de livros assim, porque a gente acha que não tá preparado, enfim, mas tenta, isso que é legal, não estar preparado, faz com que a gente mergulhe, faz com que a gente tenha essas experiências aqui. Então a gente se cobra muito às vezes não, a gente se cobra muito da vida, a gente se cobra muito de ser perfeito, e aí vem muito Fernando Pessoa também com isso, então é sensacional. Então, aqui ó, quero os abraços que ainda não dei, e amar o que ainda não sei que existe. Quero falar os idiomas que não sei e visitar os lugares que nunca visitei. Quero viver as risadas que não ri e chorar por outros problemas. Quero outras pessoas e perspectivas, quero fugir da mesmice e ler os poemas que vão se tornar os meus favoritos. Quero a calma de viver um dia após o outro. Quero parar de chorar esse choro que não posso controlar ou mudar. Quero ver os mesmos filmes e amá-los por outros motivos. Quero o novo, mas quero parte do bem que já conheci. E quero essa nova versão da vida e de mim. Então, assim, é impressionante essa parte, assim, de realmente a gente quer essas coisas da nossa vida. E tem uma frase que ela diz, né? Que a vida não se repete e que somos seres debutantes da vida. Então, ainda que a idade avance, ainda que a pele se transforme, o corpo se dobre, vamos estrear em cada dia como quem pisa num palco pela primeira vez. A juventude nos dá a ilusão de uma estreia infinita. A velhice, por sua vez, nos lembra que a vida é um baile curto. Somos seres debutantes para viver porque viver não se repete. Então tem muito a ver aquela ideia que eu já falei com vocês de um livro, até que eu gosto do Hermann Hesse, A Magia de Cada Começo, ela nem cita isso, mas me fez essa conexão, a importância da gente entender que ciclos são para serem iniciados e também são para serem finalizados. A gente não é para viver só porque tá muito bom aquele momento na nossa vida. A gente não pode querer guardá-lo e a gente pode deixar ele na nossa lembrança, mas não adianta a gente querer congelar aquilo. Às vezes, assim, é difícil a gente pensar nisso, mas é realmente um exercício obrigatório para a gente fazer. É importante a gente fechar os ciclos. Enfim, é um livro muito gostosinho de ler, tá? É um livro que faz com que você se encontre às vezes. Então, assim, você está precisando de um conforto, de palavras amigas, você vai encontrar nesse livro, com certeza. Justamente como eu disse para vocês. É simples, e é no simples que ele ganha bastante, tá? E são ótimas recomendações de leitura, com certeza. Outro aqui que eu concluí, né, que é muito bom, tá? Então eu fui bem eclética de alguma forma em março, tá? Vocês vão ver pelas leituras que eu ainda não concluí em março e que eu tô terminando agora em abril. É Devoradoras de Estrelas, do Anne Weir. Também um livro que eu peguei, só que esse aqui eu peguei para assistir a adaptação, porque, é assim, esse livro já foi muito hypado alguns anos atrás, né, então muitas pessoas estavam lendo esse livro. Eu fiquei interessada, eu lembro que ele ganhou alguns prêmios, não sei se, eu acho que ele ganhou algum prêmio, que é do mesmo autor de Perdido em Marte, que eu não li, nem assisti ao filme, mas eu sei que é muito elogiado. Enfim, tinha interesse em ler, mas ficou, assim, esquecido, até porque eu não sou daquelas da ficção científica, tá. E se você também, assim como eu, não é de ler ficção científica, esse livro vai te surpreender bastante, porque ele vai muito além disso, tá. Então, eu ficava adiando, então eu vi o trailer e fiquei tão encantada, a música, enfim, tudo maravilhoso, quero assistir. Mas se eu assistir eu não vou ler, enfim, li, assisti, amei o livro e amei o filme, os dois se complementam muito, muito bem, é maravilhoso, você vê o que você imaginou, enfim, perfeito. A ficção científica, como eu disse pra vocês, não é meu forte, eu tenho uma dificuldade de imaginar cenários, mas acaba que quando eu pego um livro de ficção científica pra ler, eu vejo que a temática do espaço me agrada, né. Talvez porque a temática do tempo me agrade, e nesse caso a gente tem um pouco do tempo, um pouco não, tem bastante do tempo inserido, né. Enfim, aqui nós temos o quê? A questão da ficção científica, ela até aparece bem tensa aqui, talvez se classifique como um livro com muita ficção científica, no sentido de ter muita ciência. Mas eu acho que como tem coisas assim, não é plausíveis, mas ele dá umas explicações muito, muito boas, muito críveis, né, pela ciência. Então ele utiliza da ciência para explicar os acontecimentos do livro. Só que ele é bem didático. Então se você, ai, mas eu não gosto tanto assim de física, eu não gosto de ciência, enfim, assim, aceita dos acontecimentos que você vai conseguir aproveitar a leitura tão quanto, porque tem muito mais do que isso envolvido. Então tem muita questão de empatia, tem muita questão de uma amizade ali improvável, que é linda de acompanhar. Então calma, deixa eu terminar de falar para você se convencer, para eu te convencer desse livro, tá?
Eu gosto, tá? Eu já falei isso pra vocês voltam e me surpreendem que eu sou das exatas, né? Enfim, eu sempre gostei muito de física, de matemática principalmente, mas eu gostava de física e eu deparei aqui com coisas como então se você gosta de física e dessa parte, você vai amar esse livro, com certeza. Então você vai encontrar força centrípeta, gravidade, vai encontrar não vai ter fórmulas aqui não, ele vai meio que vai explicando as coisas, tá. Mas eu não quero assustar vocês com isso, porque como eu disse, é tudo muito didático. Pois bem, a gente vai ter o personagem do Ryan de Grace, que vai acordar ali com amnésia. E aí, aos poucos, ele vai se dar conta que ele está numa nave espacial, tá no meio do espaço. Só que aí, é aquilo, ele está com amnésia e ele vai descobrindo, vai relembrando as coisas. A gente vai lembrando junto com ele, então a gente não sabe por que ele está lá, o que está acontecendo. À medida que ele vai lembrando, a gente vai sabendo dos acontecimentos. Então aqui vai se intercalando com o presente e o passado, e a forma como ele descobre que tá no espaço é bem interessante. E aí ele vai descobrir, por questão de gravidade, enfim, tudo isso, que ele não tá no espaço. Ele não tá no sistema solar, ele tá fora do sistema solar. Então ele vai perceber que ele tá fazendo uma viagem interestelar. E aí, por que ele tá fazendo essa viagem? Aí ele vai lendo aqui, vai descobrir porque, no caso, é uma viagem com 3 tripulantes, os outros 2 morreram, só ele sobreviveu. Então ele tá sozinho ali, né? E ele vai descobrir que ele tá nessa missão ali de que para salvar a Terra, porque o Sol tá tendo sua energia ali comida de alguma forma por um ser, por algo, né, que no caso dá o nome ali de astrofágico, justamente desses comedores da luz solar, enfim, e isso vai impactar, claro, a Terra ao longo dos anos, né? Então, ao pouco do tempo ali, a Terra vai ficando cada vez mais fria, isso vai impactar na vida, enfim, várias outras consequências. Então acaba-se que ele é um professor, então é muito legal isso, então só que ele é um cientista também que acaba não ignorando depois esse lado acadêmico e não dá aula, enfim. Então tem muito esse lado humano, essa questão do seu propósito para a vida, de qual o propósito de você ter a vida se não for passar seus conhecimentos para gerações futuras. Então, também isso é interessante de ver. E aí volta para a questão de que ele está no espaço, enfim, vai aparecer um momento ali que ele vai se deparar com uma outra nave ali, nesse espaço ali, que tem esse outro sistema, né, enfim, que tem tal set ali como se fosse o nosso Sol de alguma forma. Enfim, vai descobrir isso, então ele acaba fazendo uma amizade, sim, com um alienígena, que também está na mesma situação que ele, que se chama Rock. Então esse serzinho ali, enfim, que parece um pouco uma aranha, enfim, tem umas características bem peculiares ali, que não tem nada a ver com aquele serzinho verde, enfim, que aparece em filmes, é totalmente diferente. Então ele vai ganhando aí a forma de comunicação também que eles vão fazendo, é tudo muito bem pensado, porque ele se comunica por sons, então ele acaba criando um sistema para decodificar o que ele está falando, enfim, é muito legal tanto no livro quanto no filme, de acompanhar isso, e a amizade que eles vão fazendo entre um e outro. E os dois ali querendo realmente salvar seus respectivos planetas, enfim. Tem a explicação muito legal aqui também da teoria da relatividade do Einstein, enfim, que como essa viagem, como ela é feita em questão de sei lá quantos anos-luz, e como tem a questão da dilatação temporal, então como que o tempo para ele está passando em uma escala, por exemplo, para ele passou, sei lá, 4 anos nessa viagem ali, mas na Terra passaram-se 13 anos. Então para ir, para voltar ao longo, para ele ter a solução toda, serão 26 anos passando na Terra. E como estaria a Terra até ele encontrar a solução? E se ele vai encontrar essa solução? Enfim, é um livro que vai falar, assim, quando eu falo dessa amizade que se desenvolve muito entre esses dois, né, entre o Grace e o Rock, esses dois seres totalmente diferentes, mas como que as pessoas se unem na dificuldade, enfim, eu lembrei muito, não sei porquê, de alguma forma, o sentimento e muito do Meu Pé de Laranja Lima ali, do Zezé com o Seu Portuga, e o Zezé com o Pé de Laranja Lima, então essa amizade ali super simples, super honesta, e que faz a gente chorar em alguns momentos. Então é um livro que tem muito isso, da empatia, do choro que vai despertar na gente em alguns momentos. A ficção científica tem, mas ela tem muito dose de mistério, de suspense do que está acontecendo. Tem algumas reviravoltas nessa história aqui. Não é livro parado, até no espaço está parado. E tem também essa questão dessa amizade, assim, é muito lindo de acompanhar. Isso realmente me pegou de jeito, eu não estava esperando,
por isso, não é uma coisa que eu fosse me apegar a tanto dessa forma, esses personagens aqui. Então, como a ciência aqui para salvar realmente a humanidade, então como ela não vai sendo enfiada na gente, vai mostrando muito aos poucos esses conceitos, esses valores aqui, enfim, você se sensibiliza muito com essa história. Então, é um livro muito além dessas coisas, assim, então tem vários níveis, então a ficção científica ela acaba sendo utilizada ali como um fator ali para guiar os acontecimentos e para explicar o que está acontecendo ali, né, enfim, que não é possível você colocar esse personagem ali no espaço, enfim, e deixar lá a história acontecendo. Então a ciência ali acaba como explicação, né, com o fio condutor ali da narrativa, mas o foco ali tem esse mistério e tem muito, muito alívio cômico com as tiradas ali do Rock. O Rock é um ser muito, muito divertido, você se apega muito ao Rock. Então, tem passagens aqui que você vai ficar muito triste, então prepare seus lencinhos com certeza. Eu amei essa história aqui, muito viciante. E, inclusive, acho que eu não comentei isso, tá? Mas eu tava lendo ele em e-book, eu tinha uma cópia, que eu recebi na época da Companhia das Letras. E eu tava lendo ali antes de dormir, enfim, aí não queria nem dormir, porque eu queria continuar lendo, gostei tanto, amei tanto esse livro, que eu acabei comprando uma edição física. Tô passando as minhas marcações ainda pra cá, tá? Ainda tô passando, passei tá uma parte aqui, ainda vou colocar minhas marcações, porque realmente é um livro que eu quero guardar, quero reler, tem mais partes aqui muito interessantes, enfim. Eu amei essa história. Esses foram os livros que eu concluí, acabei me estendendo bastante, porque eu acabo fazendo mais mini resenhas de alguma forma aqui nessa vídeo de leituras do mês. E só falar rapidamente com vocês, eu acabei eu já tenho vários livros em andamentos, né, não vou nem ficar relembrando todos em andamentos aqui, mas aos poucos eu vou concluindo, tá. Então sempre que eu vou concluindo, depois vou falando aqui com vocês. Eu acabei pegando ali no finalzinho de março, justamente por causa da Semana Santa, inicializei O Manto de Cristo, do Lloyd Douglas. Esse livro está na minha lista dos 12 livros para 2026, tá. Já aviso pra vocês que ele vai aparecer nas leituras de abril, porque eu já finalizei esse livro. Então eu inicializei, li um pouco das 100 páginas ali, sei lá, acho que nem 100 páginas, mas estava amando, enfim, achei que eu conseguisse finalizar em março, mas acabei tendo os probleminhas de saúde, tá? Mas finalizei, depois a gente conversa, mas realmente muito, muito bom esse livro, tá? Outro que eu comecei, tá, mas tô pra finalizar depois, agora em abril ainda, é Lendo Lolita inteirão. É um livro que eu também está na minha lista dos meus 12 livros para 2026, tá? Tô gostando, ainda não chegou no momento de me arrebatar tanto na leitura, mas estou gostando. E aí depois a gente conversa também sobre essa história. E outro que tá em andamento, estamos quase lá, finalizando, é, né, Os Miseráveis, do Victor Hugo, esse colosso, esse monumento da literatura mundial que eu estou amando. É sofrido, tá? Em vários passagens aqui é sofrido. Confesso que agora em março eu acabei pegando umas digressões ali, que as pessoas acabam falando que a digressão da Batalha de Waterloo é muito chata, que pula, realmente são muitas páginas, mas eu achei tão bem contada ali que eu fiquei presa ali na digressão de Waterloo. Agora, tem umas digressões aqui que tem uma hora que eu falo, peraí, Victor Hugo, eu quero saber o que tá acontecendo com o Jean Valjean, eu quero saber o que tá acontecendo com os personagens. Aí ele colocava umas digressões ali e eu já tava ficando irritada, sabe? Enfim, mas tô amando, nada que tá desmerecendo o livro, eu entendo muito bem, às vezes, por que ele tá fazendo isso, né, pra criar muito a questão da ambientação da história. É importante pra gente entender realmente por que esses personagens estão sofrendo por isso, estão passando por essa situação. Ele vai colocando muito e também realmente fazendo suas denúncias sociais, enfim. Maravilhoso, a escrita do Victor Hugo é fascinante e eu tô louca pra terminar esse livro, ou não sei. Mas como é um desafio fazer uma leitura dessa, eu já, assim, eu não sei se eu quero me despedir desses personagens. Sabe aquele sentimento? Você não quer se despedir desses personagens, mas você quer terminar esse livro porque você fala assim: eu li Os Miseráveis, você quer falar, tô logo pra conversar isso com vocês? Enfim, gente, estou amando a leitura. Então, conversa aqui comigo aqui nos comentários se vocês gostaram das minhas leituras e também gostaria de saber das leituras de vocês. O que vocês andaram lendo em março, o que vocês estão lendo aí, pra gente trocar ideias de leituras. Como eu falo pra vocês, muitas indicações eu pego com vocês, né? Eu gosto de indicar pra vocês, mas eu pego muitas ideias incríveis com vocês. E às vezes eu tenho uma parte ali que eu anoto as indicações que vocês me colocam nos comentários, aí eu vou fazendo uma listinha. E aí minha ideia depois é fazer, sei lá, algum quadro aqui no canal lendo indicações de vocês, tá?
Então sempre aí deixa sugestões, enfim, de acordo com os livros que eu li, o que que vocês vão me sugerir em relação a livros parecidos, o que que vocês me indicam, e também compartilhando as leituras de vocês, tá bom? Lembrando, né, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele sempre continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.